Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, tu me amas, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade, a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Efeitos da comunhão na divina vontade. Esta manhã recebi a comunhão como Jesus me havia ensinado, isto é, unida com sua humanidade, divindade e vontade sua. E Jesus se fez ver, e eu o beijei e o estreitei a meu coração. E ele me devolveu o beijo e o abraço, me disse: Minha filha, como estou feliz que tenha vindo me receber unida com minha humanidade, minha divindade e minha vontade. Renovaste-me toda a alegria que senti ao receber-me em comunhão a mim mesmo. E enquanto tu me beijavas e me abraçavas, estando em ti todo eu mesmo, continha todas as criaturas, e eu sentia dar-me o beijo de todas, os abraços de todas, porque esta era a tua vontade, como foi a minha ao receber-me na comunhão. Refazer o Pai por todo o amor das criaturas, e apesar de que muitos não o amariam, e o Pai se refazia em mim do amor de todas as criaturas, e eu me refaço em ti do amor de todas as criaturas. E tendo encontrado em minha vontade quem me ama me repara, e não de todas, porque em minha vontade não há coisa que a alma não possa dar-me, sinto-me amar as criaturas, apesar de que me ofendam, e vou inventando estratagemas de amor em torno dos corações mais duros para convertê-los. Só por amor destas almas que fazem tudo no meu querer, eu me sinto como acorrentado e arrebatado e concedo-lhes os prodígios das maiores conversões. Uau! É muito bonito, né? Então, ó, estou feliz porque a pessoa foi receber ele unida com a humanidade, Jesus, com os atos que Jesus fez, na divindade, né? E a vontade, porque a pessoa está também vivendo na vontade divina, né? Então, ela está na mesma intenção. Então, o que ela faz é universal, em nome de todos, como foi a vida de Jesus, de Maria, de Luísa. A gente vive o mesmo, né? A gente também está amando em nome de todos e perdoando, né? E fazendo as mesmas reparações que Jesus fez. Então, e isso gera na vida das pessoas inúmeras conversões, né? Porque a gente vai desejar isso, que as pessoas recebam luzes, que as pessoas se convertam, que as pessoas se arrependam, né? A gente vai desejar que a misericórdia de Deus alcance essas pessoas e que elas mudem, né? Então, a gente vai ter a mesma intenção que Jesus teve, né? Quando você está na vontade divina, você tem a mesma intenção que ele tem. Aí ele fala: renovaste-me toda a alegria que senti ao receber-me em comunhão, a mim mesmo. Enquanto tu me beijavas e me abraçava, estando em ti todo eu mesmo, que é ele que é ele que está em nós, fazendo esses atos, e a gente abraça todos como ele abraçava. Porque se está Jesus em nós, né, se estamos na vontade de Deus, estamos fazendo em nome de todos. Então, abraçamos todas as criaturas como Jesus. Então, nós reparamos a Jesus como ele reparava o Pai. E como se hoje ele representasse a pessoa do Pai para nós, e nós devolvemos a ele, né? Tudo o que ele fez. O que ele mesmo fez, a gente devolve para ele, as orações dele, os atos dele, né? Reconhecendo tudo o que ele fez. Então, a gente toma a vida dele, todas as vezes que a gente reza as 24 horas da paixão, que a gente lê todos os livros de Jesus, a vida íntima dele, tudo o que ele fez, e que a gente está passeando em todas as orações, atos dele e sofrimentos, então ele sente aquilo que ele sentiu naquele momento em ato, né? Aquilo que ele estava fazendo ali. E é como se ele já fez tudo, mas é como se a gente estivesse recebendo em nome de todos. Então ele sente que todos estão fazendo isso. Todos estão beijando os atos dele, né? Todos estão amando ele, todos estão agradecendo ele. Então nós estamos recebendo esses méritos de Jesus, essa vida de Jesus em nome de todos. Nós estamos colocando eu te amo em nome de todos, abraçando, né? Ele sente o abraço de todos no nosso abraço, porque em nós ele vê todas as criaturas, ele não vê uma pessoa sozinha fazendo, mas ele vê em nome de todos. Então, assim, nós tornamos misericórdia, porque ele fala no livro do céu que
Os filhos da divina vontade são filhos da misericórdia, né? Então, o mesmo ato que Jesus fazia sobre a terra, né? Ele tá fazendo através de cada um de nós. É muito grande isso. Então, são as orações mais poderosas dos filhos da divina vontade, porque tem esse alcance, né? Em nome de todos, só não vai receber quem não quer. Igual um trecho que eu estava estudando, né? Que Deus dá a luz para todos. Deus, ele fala que os efeitos da presença de Deus vai sentir, vai experimentar, vai ser diferente para cada pessoa, porque depende de como a pessoa vai receber. Não é que Deus não vai ser misericordioso, vai ser com um e não vai ser com o outro. Vai amar um e não vai amar o outro. Não. Mas é porque depende da alma. Então, aquela alma, ele fala que no dia do julgamento vai ter aqueles que vão se alegrar com a misericórdia dele, e vai ter aqueles que também vão odiar, porque a pessoa não é a pessoa não tem misericórdia nem com ela, com ninguém, então ela não vai ter com ela também. Ela não aceita o perdão de Deus, é a própria pessoa que vai se esquivar da misericórdia de Deus, que é aquela que vai ficar. Deus dá as luzes, né? A gente repara para que Deus dê as luzes para essas pessoas, mas elas não aceitam essa luz, elas preferem ver que a gota do pecado delas é maior que tudo. Então elas olham para, elas não aceitam a misericórdia de Deus, elas próprias se julgam, né? Elas próprias dão seu veredito, igual Judas fez. Elas próprias falam: eu não quero esse sangue, eu não sou digna, eu não quero a misericórdia, eu que não quero. Elas próprias que escolhe isso. Porque Jesus fala, né, que é a própria pessoa que se atira no inferno. Então é a própria pessoa que não aceita, porque é uma pessoa assim que nunca teve. É uma pessoa que tem um senso assim, olho por olho, dente por dente. Se ela é assim com as pessoas, ela vai ser assim com ela também. Isso é muito triste, muito triste. É muito triste. Então, e mas mesmo esses, né, é como se fosse eles sentissem o beijo que essas pessoas não deram nos filhos da divina vontade, dando, né? Por todos, né? O reconhecimento, porque quando a gente está ou meditando, aprendendo, mergulhando na vida de Jesus, é o que todo mundo devia estar fazendo, né? Reconhecendo tudo o que ele fez. Do mesmo modo que Jesus, ele reconheceu o Pai, né? Ele foi aquele filho perfeito, né? Que amou o Pai e saciou o Pai por completo em nome de todos, né? Satisfez o Pai por completo em nome de todos. Aí a gente faz isso através de Jesus. É o meio que ele fez para que nós possamos fazer os mesmos atos dele. É muito incrível. Então a gente se torna canal de misericórdia, porque é o que tem falado, né, nos 31 dias com Maria, né? O que vai gerar numa pessoa que está vivendo a vontade divina, que tem Deus na alma, né? Ela vai ter um sentimento universal, um sentimento assim de misericórdia, um sentimento de, não é de se sentir melhor do que ninguém, ao contrário, ela vai querer a salvação de todos, ela vai querer luzes, conversões na vida de todo mundo, né? Então ela não vai ser nunca a pessoa que vai ser castigadora nesse sentido errado, como está sendo falado aí na luz aí, né? Ela, no coração dela não vai ter aquele sentimento, eu tô lá vendo o julgamento do Didi, sei lá, eu quero que essa pessoa vai pro inferno. Para mim, essa pessoa tem que ser destruída lá no inferno. Você nunca vai ter esse sentimento, né, de condenar ninguém, né? Desse sentimento de esse não pode ser perdoado. Eu quero que essa pessoa sofra, sofra, sofra e sofra, 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 mas aquele não no sentido dela através da cruz receber uma luz, porque tem a justiça correta que a gente deseja para as pessoas, né? Quando a gente fala, ô Senhor, manda a tua justiça lá, olha as besteiras que a Andressa Urach está fazendo. A gente reza tanto, né? Senhor, barra ela do que ela tá fazendo, tira o ídolo dela, que é o dinheiro lá, que é essas coisas, né? Aí, quando a gente quer justiça na vida do pecador, é para ele sair daquela idolatria, para ele se converter. Então, a gente deseja a justiça misericordiosa, né? Que é o atributo de Deus, que a gente sabe que é bom. Agora, quando dentro de nós tem malícia, é aquela malícia de não perdoar, né? De você achar assim, às vezes até que é melhor que aquela pessoa e falar assim, aquela não merece. Aquela, ninguém merece, se a gente for ver, gente. É tudo pela misericórdia, não é nós, né? Mas aquele sentimento assim de jogar o outro fora, né? De jogar o outro no buraco, né? De falar.
Não, eu não quero que Deus intervenha na vida dessa pessoa e não, essa pessoa não pode. Essa daí eu não aceito. Tá lá no céu e ver ela lá. Não aceito, ela não pode. Essa malícia, né? Essa malícia de cancelar definitivamente aquela pessoa, né? Isso não pode, né? Isso não é. E Jesus fala que à medida que nós medimos os outros, seremos medidos por Deus. Então tem uma justiça pesando em cima disso, né? Isso é muito sério, né? Porque se você é a pessoa que também não agracia o outro com o seu perdão, você também fica sem a graça de no momento lá que você precisar, você ter aquela luz, né? Para não cair na culpa, né? Para aceitar o perdão de Deus. Você fica sem essa graça, fica fechada essas portas de graça, porque você é uma pessoa que não agraciou os outros com seu perdão e com sua misericórdia. Você foi uma pessoa que julgou todo mundo. Uma pessoa que jogou todo mundo no buraco, né? Então é muito sério isso, né? Os anjos estão em torno da alma que faz as horas da paixão. Estas horas são os pequenos goles doces que as almas dão a Jesus. Estava fazendo as horas da paixão e bendito Jesus me disse: Minha filha, no curso da minha vida mortal, milhões de anjos cortejavam a minha humanidade e recolhiam tudo o que eu fazia, os passos, as obras, as palavras e até os suspiros, as penas, as gotas de sangue, em suma tudo. Eram anjos destinados à minha guarda, a dar-me honra, obedientes a todos os meus sinais, subiam e desciam do céu para levar ao Pai tudo o que eu fazia. Agora esses anjos têm um ofício especial, e conforme a alma faz memória de minha vida, de minha paixão, de meu sangue, de minhas chagas, de minhas orações, põe-se em torno desta alma e recolhe suas palavras, suas orações e condolências que me fazem, as lágrimas, os oferecimentos, os unem com os meus e os levam diante de minha majestade, para renovar minha glória de minha própria vida. Uau, que lindo! É tanta a complacência dos anjos que reverentes estão em torno de ouvir o que diz a alma e reza junto com ela. Por isso, com que atenção e respeito a alma deve fazer estas horas, pensando que os anjos estão pendentes de seus lábios para repetir junto a ela o que ela diz? Depois acrescentou: Ante tantas amarguras que as criaturas me dão, estas horas são os pequenos goles doces que as almas me dão. Mas ante tantos sorvetes amargos que recebo, são muito poucos os doces. Por isso, mais difusão, mais difusão. Esse difusão é propagar, né? É anunciar. E é tudo, né? Não é só as horas da paixão, é a vida de Jesus, né? Todas as vezes, é o que a gente faz aqui, sempre que estamos meditando o livro do céu, os atos de Jesus. É quando a gente está sempre olhando, né? Para os passos dele, as obras. E é quando fala, professa com a boca, né? Os passos, as obras, as palavras, os suspiros, as penas, quando a gente está sempre aqui meditando, partilhando, difundindo, né? Falando do que Jesus fez, do que Jesus está falando. E tudo isso os anjos estão recolhendo, junto com os atos que Jesus oferecia enquanto estava na terra, para ser mais glória ainda para ele, né? E isso se veste para as criaturas, né? Em conversões. Então é muito importante esses atos. Esse ato do falar, esse ato de você. É, é assim que nós reparamos, né? É reparando, é pegando mesmo da vida de Jesus, tomando dele, né? Tudo que ele fez, é a gente assumindo tudo isso, né? Se tornando nossas palavras, nossas orações, nossos atos. A gente vivendo isso, né? Isso é muito importante. E é muito importante essas reparações diante de tanta coisa amarga que a gente está vendo aí. De tanta coisa triste, né? Que o ser humano envia, né? Que tá falando das criaturas mandando os sorvetes amargos, né? Tá falando sorvete aqui, mas deve ser outra palavra, né? Amargo. Então, essa doçura, né? É a reparação que está sendo mandada. É muito importante mesmo. E diante de tanta coisa maldita, tem que ter coisas benditas, né? Tem que ter coisas, tem que se falar de Deus, né? Tem que se falar do que Jesus fez. Não, tudo o que ele fez, contar o amor dele, anunciar o amor dele. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.